Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Ingrid, Lidiane. Boa noite, pessoal. A gente vai dar uns minutinhos aí para a doutora Luciane também entrar, né? Bom, pessoal, muito legal estar participando de novo de uma live da Cordial, né? Fizemos 2 lives já sobre Covid, né? Que tiveram amplo sucesso aí, muitos comentários. Hoje a gente está mergulhando num outro assunto aí, mudando radicalmente para cardiopatia congênita. O intuito disso é levar conhecimento para as pessoas, levar conhecimento para as mamães, né? Aqui a doutora Luciane, que está online aí. Então, pessoal, a Cordial já desde 2013, né, que nós existimos. Oi, doutora Luciane. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem aí. Show. Bom, é um grande prazer. Eu estava comentando que a gente, desde 2013, né, na Cordial, a gente atende as crianças, as gestantes, os bebês aí, né, os fetos já ainda dentro da barriga da mamãe. E agora esse ano aí com a tua presença aqui na Cordial também, a gente está muito feliz com isso, de ter uma cardiologista pediátrica em tempo integral aqui em Santa Cruz, na nossa clínica e no teu consultório aí, né, prestando esse atendimento de qualidade, né? A gente está muito feliz e empolgado com a tua presença. Eu já vou começar porque tem um montão de coisa para a gente falar, né? E queria que você se apresentasse aí para nós, falasse do teu consultório, onde fica também, né? Para as pessoas já irem te conhecendo cada vez mais. E depois a gente fala sobre cardiopatia congênita, sobre questões aí que são as coisas que a gente gosta também de comentar. Tá certo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, para mim é um prazer enorme também ter voltado para Santa Cruz. Sempre brinco voltar para casa, porque apesar de não ter nascido aqui, desde que eu vim fazer faculdade, virou a casa da gente, né? Então é uma honra para mim também estar aqui. Estou adorando fazer parte do time da Cordial. Acho que a gente tem muito sim a crescer. Espero sempre e trabalho em função disso, de conseguir agregar e de conseguir trazer uma boa qualidade de atendimento em cardiologia pediátrica. Mas então eu sou a Luciane, tenho formação de cardiologia pediátrica pelo Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre, e de ecocardiografia também. Pediátrica e fetal, né? Eu sempre brinco que os adultos não são para mim, eu não gosto deles. Nada contra, claro, mas a gente acaba focando muito mais e as crianças trazem uma recompensa no atendimento que eu fiz minha formação de medicina na Unisc, pediatria no Hospital Santa Cruz, então é um prazer para mim voltar e abraçar tudo isso. Muito legal, Luciane, te ouvir falar com essa tua empolgação, teu entusiasmo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um time muito legal aí e cuidar das nossas gestantes, das nossas crianças, né? Eu, como cardiologista de adulto, sou um dos últimos remanescentes que fazem exames ainda em fetal, e fetos e crianças, né? E com a tua presença aí a gente espera continuar crescendo e tendo sempre essa hegemonia aí que a gente tem na cardiologia da região. Bom, muita coisa para a gente falar, né? Eu queria que você começasse assim, a gente tem agora essa data aí, dia 12 de junho, né? Como dia da conscientização a respeito das cardiopatias congênitas. As cardiopatias congênitas estão entre nós, né? A cada 100 nascidos vivos, a gente vai ter uma pessoa, um bebê com cardiopatia congênita. E entender o que é isso, entender como se faz o diagnóstico, as opções de tratamento e o prognóstico disso é o desejo de todo mundo. E vamos ver se a gente consegue desmistificar um pouquinho ao longo dessa hora aí que a gente vai conversar, que tem muita dúvida, muitas perguntas. Esse vídeo vai ficar gravado também
no nosso canal aí da Cordial para as pessoas acessarem. Certamente depois aí teremos muitas visualizações, né? Então a gente quer deixar esse conteúdo de qualidade. Luciane, para ti, o que é a cardiopatia congênita? Assim? Como é que daria para resumir para as nossas mamães aí, nossas pessoas que estão nos assistindo? Então, falando de uma forma clara, quando o bebê está se formando, quando está formando o embrião ainda lá na barriga, a gente vai estar formando órgão por órgão, né? E existe a parte da formação do coraçãozinho. É claro que ele não aparece lá com todas as cavidades, com todas as válvulazinhas, com tudo bonitinho desde o início. Ele vai se formando, passa por um longo período de transformação, muitas mudanças. Quando a gente tem algum problema ao longo dessa formação, seja em algum desenvolvimento de alguma parte, ou algum estímulo que deveria acontecer para alguma formação e não aconteceu, a gente acaba tendo uma cardiopatia congênita, que é uma malformação do coração. É a parte estrutural do coraçãozinho do bebê que acaba não se formando de forma adequada. Muito bem. A gente tem um espectro muito grande dessas cardiopatias congênitas, né? Que elas podem ter muitas repercussões no bebê ou muitas vezes até a criança ser assintomática, né? Para a ocorrência dessas cardiopatias congênitas, existem alguns fatores de risco? Algumas mamães são mais expostas do que outras? Isso é um detalhe muito importante assim, da gente falar e que também abre para um assunto de grande debate, né? A gente sabe que existem sim fatores de risco durante a gestação que podem predispor a algumas cardiopatias congênitas em geral, né? Algumas situações mais relacionadas com outras nem tanto. Por exemplo, diabetes gestacional é algo bastante congênita. Uso de medicações durante a gestação, pacientes com lúpus, né, que têm doenças autoimunes também podem ocasionar, as pacientes que já tiveram uma história prévia de algum filho com cardiopatia congênita também seria um fator de risco. O muito importante da gente lembrar disso tudo é que 90% dos pacientes com cardiopatia congênita a gente acaba não identificando um fator de risco nas gestações, né? O que é algo para a gente prestar bastante atenção em questão de rastreio, de acompanhamento pré-natal. Eu acho que essa tua fala é muito importante, né, Luciane, porque muitas vezes se pensa que só deve fazer o exame de detecção precoce de cardiopatias congênitas, que é o ecocardiograma fetal, as mamães que têm alguma predisposição. E isso vem caindo por terra ao longo dos anos, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, de Obstetrícia, já há muitos anos colocam como sinônimo de boa prática médica a realização do ecocardiograma fetal em todas as gestações. A gente esbarra em algumas condições do Sistema Único de Saúde, né? Mas, na tua opinião, assim, o rastreio inicial através do exame morfológico, né, que é feito pelo radiologista ou pelo próprio obstetra, mas é fundamental também fazer o ecocardiograma fetal, né? Na minha opinião, sim, né? A gente teve em 2019 o lançamento da Diretriz Brasileira de Cardiologia Fetal. E ali eles citam que, em tese, o uso de ecocardiografia no pré-natal obrigatório seriam para essas gestantes com fator de risco. Eles até classificam em grupos de risco ou não. Mas também a própria diretriz já deixa claro que tem um grupo desses especialistas ali dentro que advogam que todas as gestantes deveriam realizar esse exame, né? Um exame morfológico em mãos habilidosas de quem está acostumado consegue fazer um excelente rastreio, porque a gente tem, apesar de um olhar um pouco mais de grosso modo, né, digamos, com não tantos detalhes quanto a gente que quando foca só avaliar o coraçãozinho, a gente consegue ver muita coisa, principalmente as alterações mais grosseiras, assim. Então, essas alterações grosseiras, em pelo menos 90% de um exame morfológico bem avaliado, consegue passar, mas acaba ainda ficando o restante. Nós temos colegas muito bons aqui em Santa Cruz que fazem muito bem os exames obstétricos, né? Tanto do ponto de vista radiológico, quanto os obstetras mesmos que desempenham esse papel, né?
mas invariavelmente a gente consegue agregar muito a esses exames de ecocardiograma fetal, até por algumas especificações de equipamento, né? Às vezes o equipamento que faz o ultrassom obstétrico e geral, ele não é o mesmo equipamento que faz o ultrassom cardiológico. A gente tem algumas ferramentas de Doppler contínuo que alguns equipamentos obstétricos até não têm isso para fazer algumas avaliações mais pontuais. Mas concordo contigo assim nessa tua fala, e o que chama atenção é justamente que em 90% das vezes a gente não consegue mapear quem são as gestantes de maior risco. E isso a gente tem que estar atento. Existem também alguns medicamentos, né, que podem corresponder a um risco maior de malformações fetais, né? O abuso do álcool, do cigarro, de outras drogas pesadas, né? Que eventualmente, se a mamãe não sabe que está gestando, né? E eventualmente consome algum desses medicamentos, né? Por exemplo, até tem a isotretinoína, que é um medicamento que recentemente tem sido amplamente utilizado para tratamento da acne, né? E pode conduzir a malformações congênitas. Alguns remédios antihipertensivos também, né, nas mamães que têm pressão alta. Bom, seguindo um pouquinho assim, o que mais de dado assim de incidência, assim, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, de que você poderia falar assim, quais são as cardiopatias mais prevalentes que a gente tem que se atentar? Assim, em questão de... primeiro, só falando da questão de incidência, uma coisa extremamente importante da gente falar é a incidência relacionada com uma mortalidade, né? A gente sabe que hoje em dia a incidência de morte neonatal, a cardiopatia congênita acaba ocupando o terceiro lugar nisso. Então é algo para a gente ficar mais atento para conseguir manejar esse bebê de uma forma melhor. Felizmente, a grande maioria dos diagnósticos que se faz não são de cardiopatias tão complexas. Eu sempre brinco quando eu estou com os residentes, quando eu estou com os alunos, de que o cardiologista pediátrico ele acaba se acostumando e aprendendo a montar quebra-cabeças, que são o que a gente chama das cardiopatias mais complexas, em que a gente fica definindo de que lado que está o quê, e o que conecta com o quê, e como que monta com o quê. Felizmente, essas cardiopatias mais complexas, elas não são tão prevalentes assim. A gente acaba tendo, de formas mais comuns, CIA, que é a comunicação interatrial, a comunicação interventricular, entre as cardiopatias cianóticas, mais tetralogia de Fallot, um pouco mais, às vezes, de coarctação de aorta, e as coisas mais, digamos, pro lado mais ruim, assim, a gente até não vê tanto, né? Sim, isso é importante, né? A gente tem que frisar isso, que a incidência de cardiopatias graves, assim, ela é muito baixa, né? Quando a gente fala que 1%, um bebê de cada 100 que nascem vivos vão ter problemas cardíacos, são esses problemas que alguns até se resolvem espontaneamente, ou que acabam não necessitando de uma correção cirúrgica, por exemplo, né? Então a gente tem ainda esse fator de alívio, mas por outro lado, alguns bebês que são perfeitos, que teriam uma condição de vida normal, com um problema cardíaco não diagnosticado, podem até vir a perder a vida se a gente não tiver esse acesso antes, né? Bom, avançando um pouquinho assim, ó, de sintomas, né? A gente pode até falar de crianças também, né? E de fetos. Claro que o feto ali, mas o que ele vai manifestar? A mamãe sente alguma coisa? Uma pergunta assim, a gente está falando para muitas pessoas que têm essa dúvida, né? A mamãe, ela sente que o bebê tem um problema do coraçãozinho? Quando que ele está dentro da barriga? Como é que funciona isso? Então, uma boa parte, na verdade, grande parte das cardiopatias, elas acabam não tendo repercussão quando o bebê está dentro da barriga, né? A mãe acaba não sentindo absolutamente nada. O que acontece? Dentro da barriga, o bebê ele tem um padrão da circulação de sangue que é muito diferente do que é quando ele nasce, né? Ele é muito dependente da placenta, depende da mãe para sobreviver. E a mãe consegue ficar mantendo aquilo ali. Então acaba que o que a gente tem, às vezes, de sintoma maior no bebê ainda dentro da barriga são quando eles têm taquicardias importantes, né? Aquelas taquicardias incessantes que a gente chama, que a frequência do coraçãozinho do bebê
ela já é alta, mas elas ficam muito mais altas, e ele pode não conseguir manter um fluxo de sangue adequado se o coração estiver rápido demais. Aí a gente vai ter um pouco mais de sinais no bebê, a gente consegue controlar, a gente precisa de uma parceria muito grande com os obstetras também, para ficar acompanhando o bem-estar fetal, porque esse bebê ele pode não conseguir se manter ali dentro. O restante, as cardiopatias estruturais, em que o problema é alguma malformaçãozinha do coração em si, é muito difícil, a gente em tese não tem nada, a mãe nunca não vai sentir nada, né? E o bebê, enquanto está dentro da barriga, normalmente ele se mantém bem também. O grande problema, dependendo da cardiopatia, é imediatamente depois do nascimento, que vai começar toda a situação. Eu concordo plenamente contigo. Eventualmente, né, o bebê pode movimentar um pouquinho menos, né? Aquela mamãe que sente o bebê mais parado, assim, né? Mas também é um sinal muito inespecífico, né? A gente diz sempre para as mamães se alertarem quando fica 48 horas sem movimentação do bebê, assim, né? Mas é um sintoma totalmente inespecífico e não tem não tem ligação direta com o coraçãozinho. E nas crianças, assim, uma criança nasceu com uma cardiopatia congênita. Eu sei que existem várias cardiopatias congênitas e os sintomas eles são os mais amplos. Mas cita uns aí para nós, para as mamães aí de crianças até os seus 10 anos, o que eles poderiam sentir se eles tivessem um problema de coração? Aí a gente entra também num leque enorme de opções. Quando a gente está falando de um recém-nascido, né, quando ele começa a apresentar sintomas logo ainda na maternidade ou nas primeiras semanas de vida, a gente está falando de uma certa forma dessas cardiopatias congênitas que são mais críticas. Normalmente, quando eles começam a ter esses sintomas ainda, é porque eles precisam do canal arterial, que é uma estrutura muito importante para o bebê dentro da barriga, que fecha quando nasce. E aí, quando ele começa bastante, cortou um pouquinho o sinal da Lu aí. Oi, Lu. Opa. Oi? Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Voltou. Tá bem. Segue aí. Então, esses sintomas, eles, quando a cardiopatia depende desse canal, eles vão depender daí do tipo de cardiopatia, né? Se a gente for um paciente que é uma cardiopatia cianótica, que são aquelas que a gente diz que o bebê fica roxo, né? Que a gente depende daquele canalzinho para levar fluxo para o pulmão, é o bebê que vai ficar roxinho na maternidade, às vezes não vai ficar roxinho o tempo inteiro, mas quando ele chora, quando ele mama, quando ele tem um esforço que ele demanda um pouco mais do coraçãozinho, ele acaba ficando roxinho, né? E aí é uma coisa extremamente importante da gente comentar também, porque o recém-nascido é normal que ele fique com as mãozinhas e com os pezinhos um pouco mais roxos. Isso é do recém-nascido por fenômeno de vasos que acabam sendo mais apertadinhos, assim. Isso não é sinal de uma cardiopatia, a gente está falando de um roxinho que é diferente, é a boca por dentro, é a mucosa que está mais roxa. Além disso tudo, pode ser só aquele bebê que está respirando rápido demais, que não consegue mamar, que sua demais. Eu falo para as meninas, para as residentes, às vezes também, aquele bebê que nasceu, que ficou respirando ruim, frequência respiratória alta. A primeira coisa que a gente sempre pensa é infecção. A triagem para infecção veio normal, não tem nada. Vamos pensar em alguma cardiopatia também, né? Daqui a pouco ele só não está conseguindo manter um fluxo de sangue adequado. Já a gente falando dos maiorzinhos, aí a amplitude, assim, a quantidade de sintomas é muito diferente ainda, né? A gente pode ter desde as cardiopatias assintomáticas, né? Que são descobertas ocasional, às vezes escutam um sopro que nem era um sopro característico da doença, mas o pediatra escutou e pediu um ecocardio e encontrou alguma coisa de diferente. Como pode ter aquela criança que a mãe sempre queixou que ela brincava e cansava, ele brinca na escolinha, mas ele não consegue brincar na mesma intensidade dos coleguinhas, ele cansa antes e precisa parar. Também vão ter as crianças que acabam ficando um pouco mais roxinhas, que antes não ficavam, que não tem ganho de peso adequado, muita infecção de via aérea, muita infecção respiratória também pode ser um sinal de cardiopatia congênita. O leque é amplo, né, pra gente falando em questão de sintomatologia, e vai depender muito da idade em que começa a apresentar alguma coisa.
Eu acho que o melhor aliado dessas mamães e dessas crianças é o pediatra, né? O pediatra ele tem toda a condição de examinar essas crianças, detectar que alguma coisa não está legal, ou não está ganhando peso, ou não está crescendo adequadamente, né? De em estatura, ou está com sopro, né? O sopro é bem interessante, as pessoas questionam, mas o que é o sopro, né? O sopro nada mais é do que um chiado que quando o médico coloca lá o estetoscópio e examina a criança, ele percebe um chiado diferente no coraçãozinho. E esse chiado ele tem inúmeras causas. Pode ser um chiado habitual, que existe na infância pela turbulência do fluxo sanguíneo dentro do coração. E esse chiado às vezes pode ser um defeito numa válvula ou um buraquinho dentro do coração. E sempre serve de alerta para o sopro ser investigado, né? Através do ecocardiograma, então mesmo a criança pode ser submetida em qualquer idade a esse ecocardiograma e ali a gente vai detectar se esse sopro tem uma base patológica de doença ou não, né? E os sintomas realmente são muito variados e o pediatra é o nosso melhor aliado aí nessa parte, né? Acho que de sintomas ficou... Isso aí, acho que de sintomas ficou bem legal. A gente podia passar assim, essa questão do diagnóstico, né? Como saber se o feto, então vamos começar pelo feto, como saber se o feto tem problema cardiológico, né? A gente comentou aí rapidamente sobre o morfológico, né? E eu sempre comento com as minhas mamães aí, gestantes, quando eu estou fazendo o exame, que a gente tem um tripé, né? É o translucência nucal lá com 12 semanas, que vai fazer algum rastreio para doenças cromossômicas, né? As síndromes genéticas, elas podem ter associação com problemas cardiológicos, né? Depois tem o morfológico, que também serve de rastreio, onde o médico ele passa pelo coraçãozinho, mas tem que ver todos os outros órgãos, então é mais rápida essa abordagem no coraçãozinho, né? E ali pode já sinalizar alguma coisa. E aí depois tem o ecocardiograma fetal, que eu queria que você falasse um pouquinho assim, quando que as mamães devem fazer, se tem um período melhor, um período pior para fazer, e o que a gente espera encontrar nesse exame. O eco fetal, na verdade, né, falando antes um pouco da ecografia morfológica obstétrica, eu sempre reforço e eu sempre peço para quando elas chegam para olhar esse exame. Né? Justamente por isso, porque a gente sabe que a presença de alguma síndrome, ela está um pouco mais relacionada a alguma cardiopatia congênita, se tem alguma outra malformação estrutural, também está relacionada. Né? Outro dia eu acabei fazendo um exame de um paciente que tinha alguma alteração renal. A gente já olha, a gente não... eu sempre digo, eu só vou olhar o coraçãozinho, eu só sei olhar. É claro que às vezes tu passa por um rostinho, passa por um narizinho, mostra um pouquinho. Mas aí tu nota alguma coisa de diferente, tu fica, poxa, né? Mas o que é isso? Então é sempre muito importante delas levarem pra gente a ecografia morfológica pra gente olhar antes, né? E a gente também saber como é que tá indo esse pré-natal, se tem alguma coisa acontecendo. Isso faz diferença pra gente olhar com um olhar muito mais crítico ainda pra ecocardio. A ecocardio fetal ela pode ser realizada a partir das 18 semanas. Também se fala em uma ecocardio precoce a partir de 14, né? Isso já acaba sendo quando tem alguma detecção muito precoce de alguma alteração que precisa um olhar mais minucioso inicial, porque vai mudar prognóstico, o desfecho do bebê a longo prazo se a gente consegue intervir. As imagens ideais a gente consegue depois de 23, 24 semanas, até 28, 30 no máximo. Depois disso, o bebê já está grande, ele já tem os ossinhos que estão mais endurecidos. Eu sempre digo para as mães, o nosso aparelho de eco, ele emite ondas, né? A onda precisa chegar lá no coraçãozinho e voltar. Se eu tenho um ossinho que está muito duro, ela não vai conseguir chegar e voltar de forma clara e eu não vou conseguir ver com toda a riqueza de detalhes. Então, o exame é melhor de ser feito nesse período em que o bebê está um pouco mais desenvolvido, mas que a gente ainda consegue ver de forma um pouco mais clara.
Quando a gente vai olhar o coração, a gente avalia um monte de coisas a mais, né? A gente precisa primeiro definir se esse coração ele está na posição adequada, se ele está virado para o lado certo, se ele está ocupando uma porção certa do tórax, de que jeito que estão as coisas. Depois disso tudo, a gente vai começar uma análise bem mais minuciosa. Eu sempre brinco com as gestantes também quando a gente vai fazer exame, que tem um monte de coisa que é muito complexa. A gente fica analisando as curvas de entrada, de saída de fluxo, e eu sempre brinco, ó, essa parte eu não vou te explicar. Fecha o olho, escuta o coraçãozinho bater, que pra ti é a parte mais gostosa. Deixa que eu fico cuidando aqui e depois eu vou te mostrando, né? Às vezes teve um outro dia que me perguntou, mas o que tu fica olhando? Eu tenho uma tarde inteira, uma semana livre pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Mas a gente vai olhando o coração literalmente em fatias, né? Vai olhando todas as partes, ver se ele tem todas as cavidades bem formadinhas, se os vasos saem dos locais certos, se as válvulas abrem e fecham. Enfim, vai olhando por camadinhas, né? De camada em camada, de milímetro em milímetro, olha por um lado, olha por um outro. Às vezes vira a gestante para um lado, não ficou bom, vira ela para o outro lado de novo. Eu já brinco com elas também que a mãe sofre. O bebê nem nasceu, mas elas já sofrem quando eles resolvem se esconder um pouco mais. É verdade, eu até estava brincando esses dias, né, que as pacientes olham assim, doutor, o que o senhor está vendo? É só um borrão, né? E para elas, às vezes, é só um borrão. O exame do coraçãozinho, assim, ele não tem um apego, assim, de ver o rostinho, né? A gente fica tão focado ali no coraçãozinho, né? Às vezes a gente passa ali no corte no rostinho, mostra o rostinho, mas a gente tem tanta coisa para medir, para ver, que a gente acaba se concentrando mais no coraçãozinho mesmo do bebê. E parece só um borrão, mas tem um montão de informações ali, né? A Ana comentou aqui com nós, até legal, a gente vai abordar isso depois, aí eu vou deixar para responder para ela no finalzinho, que a gente quer até que o pessoal vai mandando perguntas, aí a gente pode responder. Na criança daí, Luciane, o que a gente pode lançar mão? Assim, a gente tem o raio-x, tem o eletrocardiograma, né? Tem algumas situações, inclusive, que a ecografia fetal ela tem algumas limitações, né? Distúrbios elétricos do coração, né? A gente, por exemplo, para ver se tem uma arritmia, a gente consegue inferir muita coisa olhando ali os átrios, olhando os ventrículos, ver se aquela arritmia de que local vem do coração, mas a gente muitas vezes vai precisar de exames quando o bebê já está fora da barriga, né? E a ecofetal, só para eu acho concluir essa parte, a gente também tem algumas limitações, né? A gente tem a questão que você já abordou muito bem, que o fluxo dentro da barriga da mamãe, do coraçãozinho, é de um jeito, dependente das trocas gasosas realizadas na placenta, e quando o bebê nasce, esse fluxo sanguíneo se modifica completamente. Quando o bebê dá o primeiro choro e que o pulmãozinho do bebê, que antes era inundado por líquido, agora recebe o ar, ele começa a ter a circulação do ar ali, a circulação sanguínea e as trocas gasosas serem no pulmão. E com isso, o fluxo sanguíneo do coração se modifica. Então eu sempre digo também nos exames para as gestantes que tem duas estruturas, né? O canal arterial e o forame oval, que a gente vai só conseguir saber como eles vão ficar depois do parto. Porque na gestação eles têm que estar abertos e se eles estiverem fechados ou querendo fechar, é sinal de problema. Então acho que essa seria as duas grandes estruturas que a gente só consegue ver depois. E ficaria assim uma questão ainda da válvula aórtica, né? Porque a válvula aórtica ela tem uma incidência de morfologia bicúspide muito alta, 1%, né, de todos os nascidos vivos, 1 a 2%, dependendo da série, que podem ter válvula aórtica bicúspide, que em vez de ter 3 folhetinhos, ela tem só 2. E isso normalmente não dá problema quando a pessoa é criança, né, e vai manifestar lá na 5ª, 6ª década de vida. Mas nem sempre a gente consegue ter a resolução, se a imagem não estiver muito boa, para definir se ela tem 3 ou 2 folhetinhos. Então essa também eu acho que seria uma outra limitação do nosso método, que é muito bom, que detecta muita coisa e que a gente é muito feliz de poder realizar ele, né? Então as crianças, raio-x, eletro e ecografia do coração?
Deixa eu só complementar uma outra coisa também da ecocardiofetal, que é algo que eu também sempre falo. A coarctação de aorta, por exemplo, né, que a gente comentou antes, que é quando a aorta, que é aquele vaso principal que sai do coração para levar sangue para o corpo inteiro. Que eu sempre digo que parece um cajado, né, que ele faz a alcinha lá para cima. Uma das teorias que a gente tem de formação da coarctação de aorta é que o canal arterial, essa estrutura que é importante no bebê dentro da barriga, ele acaba fechando e apertando esse vaso. Então, também é um diagnóstico que é muito difícil de ser feito no período fetal, né? Claro, quando o arco é todo pequeno, chama a atenção, a gente vai medir, a gente consegue olhar de uma forma mais, a gente olha de uma forma mais criteriosa, mas às vezes é um diagnóstico que a gente pode não conseguir fazer. Às vezes alguma comunicaçãozinha entre os dois ventrículos pode acabar passando também justamente por essa diferença de circulação que eles têm dentro da barriga. O que eu sempre explico é que eu acho que a ideia principal da ecocardiofetal é a gente descartar diagnósticos que vão colocar o bebê em risco de vida quando ele nasce. Diagnósticos que a gente precisa saber quando o bebê nasce para a gente já agir e perder tempo. Uma comunicação entre os ventrículos pequena que não vai ter problema naquele momento, passou, acontece, passa, não é sempre que a gente vai conseguir ver. Uma coarctação de aorta, mas eu fiz ecocardiofetal, não viram. Às vezes não vê, às vezes realmente é algo que acontece depois. E aí, mais uma vez, a importância de ter um pediatra que a gente confia para estar cuidando do filho da gente e ficar enxergando esses outros detalhes. Perfeito. Acho que é importante a gente falar disso também, né? Porque às vezes pode passar e não é um erro de diagnóstico, são coisas que a gente pode, por melhor que seja o ecocardiografista, por melhor que seja o aparelho, às vezes a gente pode não conseguir detectar. As veinhas pulmonares, às vezes também é difícil da gente ver dentro da barriga se elas estão chegando no lugar certo. Tudo por essas particularidades da circulação do bebê dentro da barriga mesmo. Depois que a criança nasce, então, a primeira coisa que a gente sabe e que hoje é obrigatória, normativa do Ministério da Saúde em todas as maternidades, para fazer diagnóstico, para fazer triagem, é o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho ele é realizado em todos os bebês nas primeiras 24, 48 horas de vida. Ele é um teste indolor em que a gente mede a concentração de oxigênio que tem no sangue, na mãozinha direita e em algum dos membros inferiores. A gente sabe que as cardiopatias que são críticas, que precisam de canal arterial, que é essa estrutura que tem no coração dentro do bebê, vão causar diferenças de saturação entre a mãozinha e o pezinho. E quando a gente faz esse exame, ele está alterado, a gente repete ele em 1 hora. Se ele continuar alterado, precisa ser realizado uma ecocardio ainda dentro da maternidade para a gente ver como é que está. Fora isso, a gente sempre abre mão, sempre precisa de eco, de raio-x, de eletro. O raio-x é um exame que nos dá muitos dados, né? A gente não consegue ver só o pulmão no raio-x, a gente vê o tamanho do coração, a gente vê como que esses vasos se comportam, a gente vê a distribuição do fluxo de sangue no pulmão, que também é importante para a gente, né? O eletro é um exame que não... Pensando em custos, em gestão de saúde, é um exame super barato e que também traz muitos dados para agregar para a gente, porque se o coração está maior em algum lugar, se ele ficou com o músculo mais gordinho em algum lugar, o eletro vai nos dizer, então também precisa. E a eco é o que a gente consegue olhar lá dentro, né? É o que a gente consegue avaliar melhor as estruturas, avaliar melhor o fluxo de sangue. Então, para mim, quando acaba chegando no meu consultório, eu sempre acabo pedindo os 3, porque eu acho que eles se complementam. Eles ajudam a gente a montar o melhor o quebra-cabeça e a entender como que as coisas estão funcionando lá dentro. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente pode falar um pouquinho também sobre tratamento, né? Depois que a gente detectou lá que tem alguma anormalidade no exame do coraçãozinho do feto, né? Vamos começar por ele aí. O que fazer, né? Eu acho que é importante que as pessoas também tenham essa mensagem de que ao longo dos anos, assim, a cardiologia e a cirurgia cardíaca pediátrica evoluiu muito nos quesitos de diagnóstico e tratamento.
Hoje em dia a gente faz um diagnóstico e a gente pode desde mudar a alimentação da mamãe e corrigir um problema do coraçãozinho do bebê, até fazer uma cirurgia intraútero no coração e um outro extremo também, depois do nascimento, já ter tudo organizado para fazer uma intervenção cirúrgica precoce, se for o caso. Então, assim, no feto, e mais que você gostaria de pincelar, assim, de opções de tratamento? A gente tem muita coisa, né, Luciane? Tem bastante coisa. Essa área da cardiologia fetal é algo que tem desenvolvido muito nos últimos anos, né? Hoje em dia a gente já tem alguns locais no Brasil que começaram a fazer, já fazem alguns procedimentos há algum tempo. A gente pode, por exemplo, como eu comentei das taquicardias, tipo o coração do bebê que é muito acelerado, a gente pode usar medicamento quando ele ainda está dentro da barriga para controlar. A gente dá remédio para a mãe, a gente sabe que esse remédio ele passa do sangue da mãe lá pela placenta e chega no bebê e ele pode controlar. E com isso a gente melhora essa gestação, a gente faz com que ela consiga chegar mais próximo de uma idade gestacional boa para esse bebê não nascer prematuro, né? A gente também, falando em questão de cardiopatias estruturais, tem muita coisa que quando a gente faz o diagnóstico num período adequado, a gente pode mudar muito o prognóstico dessas crianças. Por exemplo, uma válvula pulmonar ou uma válvula aórtica que estão apertadas, né? Que são válvulas que são doentes. As válvulas, como tu disse, elas são compostas de folhetos. Às vezes esses folhetos eles são doentes, né? Esses pedacinhos da válvula não funcionam muito bem, eles não conseguem abrir e fechar de forma adequada. Se a gente está vendo que essa válvula é doente no bebê lá no início da gestação, a gente pode fazer um procedimento intraútero e dilatar essa válvula. Coloca um balãozinho, precisa, claro, anestesiar o bebê, vai fazer uma punção pela barriga, com uma agulha guiada, com toda uma equipe super capacitada para isso. Vai lá na valvulinha, abre um balão e consegue fazer com que ela abra um pouco mais. Ah, isso muda? Muda. Eu sempre explico também que o sistema de circulação ele é igual a um sistema hidráulico, né? A gente tem uma bomba que funciona um lado para mandar sangue para a casa inteira e outro lado para mandar sangue para o reservatório para reciclar a água. Então essa bomba tem que estar funcionando. Acontece que essa bomba tem que crescer. E se não chega fluxo de sangue nela, ela não cresce. Então a gente precisa desentupir esses canos, a gente precisa desentupir essas passagens para que passe mais sangue por ali e crescer. Se a gente consegue detectar uma estenose pulmonar crítica, uma estenose aórtica crítica no momento certo, a gente consegue encaminhar, abrir essa válvula e deixar que esses ventrículos cresçam de uma forma mais adequada. Isso muda muito. Isso muda de um bebê que vai ter o lado direito e o lado esquerdo para um bebê que vai ter só um lado para funcionar como a bomba de tudo, né? Então é algo que eu acho muito importante hoje em dia e a importância da gente fazer um diagnóstico no momento adequado para conseguir intervir nesses bebês. Em questão que tu comentou de alimentação também, o canal arterial é uma estrutura que é extremamente sensível a muito alimento, a muita coisa que a mãe acaba ingerindo. E é algo que a gente pega com bastante frequência no dia a dia, né? De um canal arterial que tá passando o fluxo mais acelerado e tu já começa a dizer, ó, tá comendo muito chocolate, tá tomando muito café, chimarrão, suco de uva, e a gente já começa a orientar um pouco mais. Porque precisa desse canal aberto e precisa desse canal grande dentro da barriga. Depois ele vai fechar, né? Então a gente tem que manter ele bem para manter um bebê bem. Então a gente consegue intervir já em muitas coisas ainda durante a gestação. Essa parte do canalzinho arterial é muito interessante, né? A gente mudando a alimentação materna, em 85% das vezes a gente resolve isso, que não é um defeito do funcionamento cardíaco. O tratamento para isso é o bebê nascer. Nasceu, o canal fecha normalmente para dar preferência para a circulação pulmonar e está resolvido. Mas quando ele começa a fechar dentro da barriga, é muito precoce e o bebê precisa ter esse fluxo, que nem você foi muito feliz aí dizendo dos canos, né, do desentupir dos canos para poder crescer a bomba. E é isso aí mesmo. E o bebê, assim, um pouquinho mais de idade, assim, quando que é indicado fazer uma cirurgia cardíaca? Tem casos que a gente faz já logo nas primeiras semanas de nascimento, quando é uma doença mais grave, a gente espera o bebê ganhar peso, como é que é?
Então, aí vai depender muito de que cardiopatia a gente está falando, né? As cardiopatias que a gente comentou, que são aquelas mais críticas, que precisam desse canal arterial para ficarem abertas, elas são aquelas que precisam de um manejo precoce, né? Por exemplo, transposição de grandes artérias, né? Que é uma cardiopatia um pouco mais grave, não tão incomum assim, em que os vasos principais, a aorta e a pulmonar, eles saem do lado trocado do coração. Esses são bebês que precisam nascer num local de referência, que precisam nascer num local que tenha um cirurgião cardíaco, um hemodinamicista, que é quem faz os cateterismos, toda uma equipe. Por quê? Porque a gente precisa muito de um canal arterial bom, mas a gente precisa que o forame oval, aquela outra estrutura lá de cima, também seja grande, né? Se ela não for, esse bebê não vai conseguir. Ele precisa de 2 pontos para misturar o sangue, porque ele não vai conseguir muito bem. Então, esses bebês que têm uma cardiopatia crítica, que precisam desse canal arterial para nascer, o ideal é que eles já nasçam num serviço de referência em cardiologia pediátrica, porque o melhor local de transporte é dentro da barriga, não é dentro de uma incubadora. E aí vai depender, né? A gente tem os pacientinhos que têm um lado só do coração desenvolvido, os univentriculares que a gente chama, eles precisam de procedimento na primeira semana de vida para conseguir manter o fluxo de sangue de uma forma mais adequada. Os pacientes com coartação de aorta também vão precisar de procedimento logo que nascem. Depende muito, né? Tem algumas outras cardiopatias que a gente vai esperando, por questão de crescimento, de desenvolvimento, de esperar esse período de adaptação da circulação que eles têm dentro da barriga para fora da barriga, né? Por exemplo, tetralogia de Fallot, que não é uma cardiopatia tão incomum assim. É algo que a gente normalmente espera, depois entre 6 meses, 1 ano de vida para fazer a correção. Mas isso também é muito pano para manga, né? Porque a gente tem o paciente que vai aguentar ficar sem fazer cirurgia até 1 ano de vida e vai ficar super bem, mas a gente também tem o paciente que tem essa mesma cardiopatia, mas com algumas alteraçõezinhas diferentes, com os caninhos que não cresceram também, que vão precisar fazer cirurgia na primeira semana de vida. Então isso é extremamente variável e depende muito de cada cardiopatia. E aí, já fazendo um link com o que tu tinha comentado de sopro, tá aí uma coisa muito importante para as mamães gravarem também. Para quando elas chegarem para consultar, para fazer exame, que elas sempre dizem, ele tinha um sopro. Essa informação para a gente não diz muita coisa. A gente precisa saber um pouco mais, a gente precisa que elas dominem um pouco mais o que tinha. Tá, mas esse sopro era por quê, né? Para a gente conseguir entender um pouco mais, porque a possibilidade de diagnósticos e de dentro dos diagnósticos, a possibilidade de apresentação de cada um, ela é enorme. E como a gente sempre quer fazer o melhor para aquele paciente, a gente não trata as coisas de uma forma pontual. É uma tetralogia de Fallot, tem que operar com 6 meses. Não, é uma tetralogia de Fallot, eu vou avaliar como é essa tetralogia de Fallot e aí a gente vai fazer um planejamento de tratamento do que é melhor para essa criança em cada momento. Perfeito. Eu acho que tem 2 coisas que eu gostaria de comentar nesse aspecto também. Primeiro é o seguinte, apesar de nós termos no Hospital Santa Cruz um serviço excelente de cardiologia e de cirurgia cardíaca, ele é direcionado para adultos, né? Então, no estado aqui do Rio Grande do Sul, tem 2 serviços, né, assim, que despontam, que é o Instituto de Cardiologia em Porto Alegre e o Hospital Santo Antônio, lá em Porto Alegre, na Santa Casa, né? Esses 2 locais, então, quando a gente fala em serviço de referência em cardiologia pediátrica, onde que as pessoas onde os bebês podem ser tratados, são esses locais. Infelizmente, aqui em Santa Cruz, a gente ainda não tem esse tratamento para crianças, porque precisa de um ambiente bem especializado. A segunda coisa que eu queria comentar, e que eu também acho interessante assim, para as mamães saberem, é que, apesar do diagnóstico de uma cardiopatia parecer assim um bicho de 7 cabeças, né, uma coisa assim que traz muita angústia, né? Claro que o melhor é não ter nada, né, mas nós temos tanto recurso de diagnóstico e tanto recurso terapêutico hoje em dia que o importante é descobrir.
E depois que a gente descobre, a gente corre atrás do tratamento. Agora, com a tua presença aqui em Santa Cruz também, né, essa avaliação toda inicial e de qualidade, depois acompanhar o bebê, o paciente com cardiopatia congênita, ele vai precisar desse acompanhamento por um longo período, né? E saber que a gente tem como tratar isso e que as crianças ficam muito bem, né? Algumas condições especiais às vezes precisam de mais de um procedimento cirúrgico, mas que na maioria das vezes eles podem ficar muito bem e ter uma vida normal, claro que na dependência de defeitos mais ou menos graves. Eu acho que foi bem importante essa parte até aqui que a gente conduziu de falar. A gente tem muita coisa para conversar sobre isso, acho até que pode ser tema de um outro encontro nosso aí. Certamente a gente gosta muito de falar sobre isso e eu acho que a gente tem muita coisa para passar para as mamães, para crianças, para médicos, para colegas, né? Porque eu acho que tem um universo gigante de possibilidades aí que a gente pode atuar. Eu vou deixar aberto aí, se alguém tiver mais algum comentário, quiser enviar algum comentário para nós, aí fiquem à vontade, né? A gente vai respondendo aqui na sequência. E eu acho que o último dos pontos assim que eu gostaria de conversar um pouquinho é sobre assim, prognóstico, né? Que eu já andei dando uma pincelada, assim. Claro que o prognóstico depende de cada cardiopatia, a gente pode ficar aqui falando a noite inteira sobre cada situação, o que vai acontecer, né? Mas, de modo geral, assim, Luciane, o que você pensa sobre o prognóstico das cardiopatias, que foi até uma das perguntas ali da Ana, né? Que nos mandou aí na parte das nossas redes sociais aí durante o dia para a gente abordar. Eu comentei com ela que a gente ia falar agora na noite aí. Prognóstico, o que a gente pode dizer? Então, um assunto para mais uma live, mais um pouco, né? Acho que dava pra gente ficar uma semana conversando sobre o assunto. Ainda mais eu que gosto bastante. Mas a gente também vai aos extremos, né? Por exemplo, comunicações interatriais, comunicações interventriculares, aquelas comunicaçõezinhas pequenininhas entre átrio e entre ventrículo, que eu sempre explico também, que é o tijolinho da parede que faltou, né? A gente vai se adaptando a explicar as coisas em termos mais pediátricos sempre. Esses defeitos, quando eles são pequenos, às vezes eles fecham sozinhos. Essas crianças não têm prejuízo nenhum de desenvolvimento, não têm sintoma nenhum, e isso se resolve. Às vezes não se resolve, mas aquele defeito fica pequeno ali e ele não causa problema nenhum a vida inteira, a gente só vai acompanhando, né? As cardiopatias que precisam de tratamento, que precisam de correção cirúrgica, a gente já muda um pouco. Quando ela vai para a cirurgia e consegue fazer a correção do defeito e ficar sem lesão residual significativa, que a gente chama, que seriam defeitos que acabaram ficando da cirurgia, que não conseguiram ser resolvidos 100% e que vão representar ainda alguma alteração no coração. Bom, essas crianças a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto. Às vezes ela vai conseguir brincar e jogar com os coleguinhas, mas ela não pode ir para a escolinha de futebol, por exemplo, porque ela vai demandar um pouco mais de esforço que a gente não pode querer. A grande maioria das coisas, e que eu acho que é uma coisa que as mães se preocupam muito em questão de cardiopatia, é eu posso deixar ele brincar. Porque são crianças que querem brincar, que vão para a escola, que têm os coleguinhas. São muito poucas as cardiopatias em que a gente restringe a criança a não poder fazer nada. É muito difícil. O que a gente quase sempre orienta é a criança impor o seu limite, né? Quando ela cansar, ela para, né? Vai chegar um momento que vai ficar um pouco mais grave, ela vai ter um pouco mais de limitação, dependendo do problema que ela apresentar. Às vezes corrige, faz a cirurgia, o coração ficou novo em folha, pronto para outra, que a gente brinca, né? E aí essas crianças vão ter uma vida normal, um crescimento normal, um desenvolvimento normal. As que a gente acompanha um pouco mais de perto são aquelas que vão para o lado univentricular, que funcionam só com um lado do coração de bomba. Essas crianças, elas precisam de várias cirurgias, de várias intervenções, de várias coisas ao longo da vida. Então a gente tem que acompanhar elas um pouco mais, elas acabam tendo uma limitação de qualidade de vida. Em algum momento a gente acaba tendo que indicar transplante, mas isso são
é a minoria, né, das cardiopatias, não é algo que a gente vê com tanta frequência. Uma boa parte se resolve sozinha ou resolve no pós-operatório e a gente só acompanha, ou fica com lesão residual leve, que não acaba não fazendo nada e elas conseguem ter uma qualidade de vida normal. Perfeito, muito bom. A Ana tinha comentado ali anteriormente sobre a questão do diagnóstico precoce. A gente até abordou bem no início da live, né? Da questão de ser boa prática médica a realização do ecocardiograma fetal em todas as gestantes, né? Mas, Ana, assim, hoje as determinações são para que seja feito em todas as gestantes que tenham fatores de risco, que é uma lista bem extensa, embora a gente não tenha detectado em grande parte dos fetos com cardiopatia congênita algum fator de risco evidente. Então, por isso que fica também essa recomendação, sempre o pré-natal com mais ecografias, com mais exames laboratoriais, com o ecocardiograma fetal, com exames completos, com a mamãe se cuidando, tem chance de transcorrer de uma forma melhor. A gente tem algumas limitações, eventualmente, de custos, né? Mas o obstetra, o médico que faz os exames obstétricos e morfológicos, ele tem subsídios aí para poder desenvolver o seu pré-natal da forma mais adequada, e a gente entra nessa questão da ecocardiografia fetal estando disponível aí para atender todos, e quanto mais diagnóstico precoce a gente fizer, mais vidas a gente salva. Vamos lá, tem mais alguns comentários aqui, Lu, antes da gente finalizar. Comer chocolate antes da ecocardio fetal ajuda na realização do exame? Pô, sacanagem, né? Sacanagem. Sacanagem. O que tu acha? Ajuda ou atrapalha? Por favor, não. Normalmente, o bebê depois fica de uma elétrico. gestante... Exatamente. O que a gente quer é um bebê dormindo, tranquilo e de barriga pra cima, gente. Sem chocolate antes de fazer exame. Leva o chocolate pra gente, né? A gente gosta, não tem problema. Boa. Muito boa resposta. Isso aí, os doutores adoram chocolate. Essa questão do chocolate é interessante quando tem a constricção do canal arterial, né? Também, que o chocolate tenha um papel nisso aí. Aqui na Cordial a gente sempre entrega uma lista com inúmeros alimentos aí, que geralmente são alimentos bons, né? Que trazem uma atividade anti-inflamatória para o nosso organismo. Só que nas gestantes que têm predisposição e no bebê que tem predisposição a fazer esse fechamento do canal arterial, esses alimentos que são bons podem produzir então um efeito que a gente não quer, e a gente corta o chocolate, o chimarrão, o temperinho verde, o tomate, a laranja, né? Azeite de oliva, o ômega 3, uma série de coisas, e aí entra o chocolate então nesse quesito, mas as mamães não devem cortar esses alimentos antes de ter o diagnóstico. Eu acho que isso é bem importante da gente comentar, né? Tem chegado muitas gestantes assim já não comendo nada de efeito de medicamentos contendo de alimentos contendo polifenóis, com medo da constricção. Dá uma pinceladinha para nós sobre isso, que eu acho que é uma coisa bem comum, Lu. Eu acho que isso é muito da gente conseguir manter uma linha de equilíbrio, né? Assim como quando eu pego, às vezes, uma velocidade que está um pouquinho aumentada, mas não dá pra gente dizer que o canal realmente está apertado, eu digo, ó, tu não precisa parar, né? Tu só não precisa sentar e comer uma barra de chocolate, tomar uma térmica de chimarrão, sentar embaixo do pé de bergamota, já que agora vem o inverno, que é bom sentar no solzinho e comer o pé de bergamota inteiro. Dá para fazer as coisas de forma moderada, né? Tomar uma xicrinha pequena de café, quer tomar chimarrão, toma uma cuia, quer comer chocolate, come um quadradinho. É claro que se a gente está vendo que as coisas já estão num nível ruim, que a gente precisa de um controle melhor, aí sim, aí essa gestante vai ter que fazer uma restrição. Mas caso contrário, não. É só manter o equilíbrio, como toda alimentação que a gente tem que ter a vida inteira, né? Manter o equilíbrio, sem consumir de mais, sem consumir de menos. Eu acho que essa é a receita. Quando a gente detecta algum problema, bom, daí sim, daí a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Eu tenho uma pergunta aqui da Letícia sobre a distrofia de Duchenne. O que ela pode ocasionar no coraçãozinho?
Então, a gente até tem que acompanhar, assim, por ser uma distrofia muscular, mas ela não costuma ter tanta repercussão cardíaca, né? São pacientes que a gente acompanha em virtude da síndrome e de tudo mais, mas ela não apresenta tanta repercussão, assim, que seja algo que eu já li sobre, mas nada me marcou, assim, a respeito do assunto. Então, que eu me lembre, nesse momento, não tem nada de muito específico, não afeta tanto, assim. Eu acho que eventualmente pode levar a algum grau de insuficiência cardíaca, né? Por ser uma distrofia muscular, a gente sabe que o músculo cardíaco ele tem um mecanismo de funcionamento diferente, né? Do músculo dos membros, por exemplo, né? Mas é interessante que eventualmente a gente faz exames para esse tipo de criança e acompanha isso para ver se surge alguma alteração, né? Deixa eu ver se tem mais Acho que algum elas comentário acabam aqui. acontecendo mais a longo prazo, assim. Não me lembro, eu me Isso. lembro de fazer eco em alguns, mas nada muito marcante, assim. As alterações elas são mais em musculatura estriada, né? Assim, de músculos de força, né? Enfim. Mas o coraçãozinho entra sempre nessa jogada da gente acompanhar ele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de comentário. Estou muito feliz por ter feito essa live. Eu acho que é muito importante todos esses comentários. Pessoal, quem assistiu agora, quem vai assistir o vídeo, deixem perguntas aí no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Eu e a Luciane vamos ter o maior prazer de poder retornar para vocês com as dúvidas que vocês tiverem. Quiserem mandar um direct para nós, aí a gente também responde com o maior prazer. Nós estamos aí para ajudar todo mundo, né? Todas as mamães, os colegas médicos aí. Eu acho que a gente tem um papel importante nisso de tentar reduzir a mortalidade infantil. Santa Cruz vem numa decrescente desde 2007, mas com alguns períodos de aumento da mortalidade infantil. Eu acho que isso, às vezes, o coraçãozinho também tem impacto nisso aí, que a gente deve ficar de olho. E a gente fazendo parte disso aí, eu acho que a gente pode ter muito sucesso com a saúde das nossas crianças aí. Luciane, queria que você desse tuas considerações finais e as suas despedidas. Acho que a Lu caiu aí. Oi, Lu, tá me ouvindo? Voltou. Fala para nós aí a tua despedida aí, diz para nós onde é que é o teu consultório, se as mamães quiserem tirar mais alguma dúvida lá também. Não sei se tu tá me ouvindo, mas eu tô sem te áudio ouvindo. total aqui. Tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo nada. Só vejo que tá comentando alguma coisa. Então tá, pessoal, eu vou dar o tchau aqui. A Luciane caiu a conexão dela, ela não está nos ouvindo, mas fica o convite aí para vocês nos abordarem qualquer coisa. Tchau, pessoal. Tchau, Só gente. por mímica, então. Fico à disposição para qualquer coisa. Eu sempre digo, né? A gente não sabe tudo, a gente tá aí para aprender um pouco mais. Então, o que a gente não souber de dúvida, a gente vai atrás e vai estudar sim. É um prazer estar em Santa Cruz de volta. Espero conseguir agregar muito mais para esses nossos coraçõezinhos que vêm por aí. Mamães, venham nos visitar, venham trazer esses bebês sem chocolate para a gente avaliar os corações. Uma boa noite para vocês. Isso aí, bem-vinda. Tchau, tchau.